Se tem uma coisa que todo fotógrafo iniciante se preocupa na hora que está buscando evoluir, buscando se profissionalizar mais, é como melhorar a minha técnica, como melhorar a minha fotografia. Muitas vezes a gente cai no campo do melhorar a nossa técnica a partir do conhecimento técnico da configuração da câmera, de iluminação, qual equipamento eu compro, qual é a melhor lente, como que eu entendo desse universo da fotografia, das câmeras e de toda essa parte técnica que no fim do dia o teu cliente não está nem aí para isso e ele não vai contratar você pela lente ou a câmera, ele vai te contratar justamente pela sua identidade, pelo seu olhar, pelo que você é, pela forma com que você vê o mundo. O preço que o teu cliente vai pagar pelo seu trabalho não é para pagar o seu equipamento, o seguro do seu equipamento, o software que você usa, isso são custos. O teu cliente paga, o maior valor que o teu cliente vai pagar pelo seu trabalho é pela forma com que você vê o mundo. Então tem muito mais a ver com olhar, identidade e posicionamento do que qualquer outro papo técnico que a gente poderia falar aqui. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 formas que vão transformar verdadeiramente a sua fotografia e vão te ajudar a evoluir nesse mercado profissionalmente. A primeira coisa que eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui, nem na internet, nem pessoalmente, e quando eu falo para as pessoas eu até percebo que algumas pessoas não levam muito a sério isso porque parece bobagem e porque a gente também está buscando uma alternativa mais rápida, né? Hoje está tudo muito acelerado, muito rápido, e se você fala para a pessoa que ela só vai melhorar e aprimorar o trabalho dela como ela imagina, como ela sonha melhorar daqui 10, 5 anos, ela olha para você e ela realmente não vai te dar credibilidade. Mas eu não consigo te trazer outra forma de você evoluir o seu trabalho, evoluir o seu olhar, a sua entrega de outra forma. Você precisa de tempo de câmera na mão, tempo de edição de computador na mão, de fazendo aquilo acontecer. Você precisa de mais trabalhos, ou se você não tem trabalho, você precisa criar mais projetos autorais, você precisa executar. Pega a câmera todos os dias na mão. Se você é um fotógrafo e você passa dias sem ligar a sua câmera e ela fica lá na sua mochila, eu te garanto, você não vai conseguir melhorar e evoluir o seu trabalho dessa forma. A primeira forma que eu vejo de você evoluir de verdade na fotografia é fotografando todos os dias, todos os momentos, todas as horas, se você conseguir. Se você está começando e não é pai, ou você não tem uma grande responsabilidade, você não tem uma família para cuidar, se você é só você no mundo e está começando agora na fotografia, você tem o bem mais valioso que qualquer outro fotógrafo que é pai ou que está fazendo uma transição de carreira e que não tem muito tempo, não tem, que é esse tempo de fazer acontecer. Pega a câmera, faz foto todo dia, toda hora, de qualquer coisa, não importa. Você precisa ter familiaridade com aquele equipamento na sua mão, a ponto de daqui a um tempo você não precisar ficar pensando, qual botão que eu vou apertar, qual ISO, qual velocidade. Você não precisa... Hoje eu não penso nisso. A última coisa que eu vou pensar quando eu vou fazer uma foto é qual velocidade, qual abertura e qual ISO que eu vou usar nela. Eu faço isso naturalmente, é intuitivo. Eu só olho para a imagem, eu não olho para números. Se você está tentando evoluir a sua fotografia a partir de números, eu acredito que esse não é um caminho tão promissor. E isso é uma opinião muito pessoal. Lógico que tem gente que vai ter opiniões diferentes, mas esse é o caminho que eu tenho trilhado aí há alguns bons anos e que eu tenho tido resultados muito bons e que tem evoluído verdadeiramente a minha fotografia. Então, primeiro ponto, tempo de câmera na mão. Você precisa fazer foto todos os dias. E o segundo ponto é referências. Tenha ótimas referências, e isso é meio contraintuitivo. Como que eu vou olhar a referência e isso vai melhorar a minha entrega, vai melhorar o meu trabalho? Gente, é algo que acontece aqui na nossa cabeça. Eu não consigo explicar exatamente para vocês ou de uma forma tão prática porque é algo muito subjetivo, mas ele acontece de uma forma que vocês só vão entender quando vocês fizerem. Eu sempre tive muitas referências e para mim são boas referências porque eu gosto daquilo que eu tenho salvo, que eu salvo, né, diariamente como trabalhos que eu quero fazer futuramente ou trabalhos que eu tenho o objetivo de chegar naquele nível de resultado. Todos esses trabalhos, todos esses fotógrafos e fotos que eu tenho salvo, sempre que eu vou fazer uma foto, eu tô puxando na minha memória aquelas referências. Isso me faz querer evoluir na minha fotografia e eu consigo naturalmente, porque é um processo muito intuitivo. Você vai lá, busca uma referência e você às vezes quer copiar ou quer fazer muito parecido com aquela referência e você quer chegar, você tem um resultado para chegar e você sabe o que você precisa mexer, e se você não souber, você vai procurar saber. Então naturalmente você está evoluindo. Então buscar referências e ter boas referências sempre vai te levar para um nível acima do que você já está.
Porque se você salva uma referência, significa que você acha que aquela pessoa chegou num resultado que você não consegue chegar ainda e você quer chegar lá onde ela chegou. Então, cara, é o caminho. Você precisa fazer e pegar a câmera e apontar para o lugar que você quer fazer aquela foto e você vai entender, tipo, ó, aqui a pessoa chegou nesse resultado, nessa tonalidade. E eu não tô conseguindo chegar aqui. O que eu preciso fazer? Será que eu coloco mais amarelo na edição? Será que eu coloco eu mudo a tonalidade da cor na câmera? Será que eu troco de lente? Ou será que eu mudo a configuração? Aí começa a entrar a técnica de forma natural, mas não que você precisa buscar a técnica como uma base do seu conhecimento, porque técnica sem resultado, né, sem objetivo não é nada, você só sabe números e não sabe realmente fazer uma foto do início ao fim, digamos. Então busquem referências e tenham boas referências para que quando vocês forem fazer os seus trabalhos, fotos autorais, vocês tenham aquilo no seu HD interno e elas vão ser expressas naturalmente no seu trabalho e na forma com que você estiver fazendo aquelas fotos. Então acho que esse também é um dos pontos muito importantes para quem está querendo evoluir o seu trabalho. E isso não tem nada a ver com que você copiar o trabalho de outras pessoas, e até se você copiar, de fato, eu fiz muito isso no começo. Eu curto muito um fotógrafo chamado César Ovalle e por muitos anos lá no começo eu repetia praticamente, né, algumas fotos que ele fazia. Então ele fazia uma foto de um poste que eu achava legal, eu ia lá e fazia foto de um poste que eu achava legal também. E ficava muito parecida, a edição eu tentava chegar na tonalidade que ele chegava porque me agradava muito o trabalho dele. Um dia eu sonhava em fazer as fotos que ele fazia. E hoje eu já não sonho mais fazer as fotos que ele faz, mas eu continuo admirando. Mas é nesse caminho de buscar referências e tentar copiar e fazer igual que você se descobre. Então muitas vezes as pessoas se prendem para tipo, eu não quero achar referência ou encontrar uma referência e não vou ficar preso ao olhar de outra pessoa. Isso é contra-intuitivo, porque você tem... Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essência, sobre identidade, que você não precisa buscar, você já tem ela dentro de você e tudo que você fizer, ela vai ser expressa. E nesse caminho das referências é a mesma coisa. Não tem como você fazer um trabalho exatamente igual da outra pessoa, porque cada um tem uma sensibilidade, uma identidade, é impossível você copiar outra pessoa literalmente. Pode ser que fique muito parecido ou igual ao trabalho, mas são com intenções diferentes, são com características, repertórios, vivências diferentes, e ao longo do tempo aquilo vai se desvencilhando, você vai mudando, você vai enxergando outras coisas, vai enxergando outras tonalidades e vai pegando outras referências. Então, e assim, gente, não adianta, tudo já foi criado. Ainda mais hoje em dia, né, a internet, a vida, o mundo criativo já está muito evoluído, todo mundo já criou tudo, já tem muita coisa massa e incrível por aí. Dificilmente a pessoa vai inventar a roda e fazer um trabalho muito único. Todos os trabalhos que você vê e que você acha incrível partiram da referência de alguém que fez lá atrás. Seja lá no Caravaggio, em 1500, lá na Itália, o cara fazendo uma obra de arte que reverbera até hoje, pessoas se inspiram nele. Quem dirá então um cara que postou uma foto legal no Instagram hoje, milhões e milhões de pessoas vêm e querem repetir aquela foto também. Então não tem problema algum você pegar a referência, e isso vai te ajudar muito. Então se você se desprender aí desse pensamento de não posso buscar referências porque senão eu vou copiar e vou fazer o trabalho igual de outras pessoas, pare com isso. Só vai, pega a referência, se inspira, copia, e nesse meio tempo você vai aprimorando a sua arte, aprimorando o seu olhar e vai encontrando formas diferentes de chegar naquele resultado que vão te levar para caminhos que você ainda nem imagina. E a terceira coisa, não poderia ser diferente, é o repertório. Você precisa alimentar o seu repertório se você quer evoluir na fotografia e evoluir o seu trabalho, a sua entrega. Alimentar o seu repertório vai fazer você ter outra perspectiva da vida, das coisas, da forma com que você vê o mundo, da forma com que você enxerga as cores, da forma com que você interage com as outras pessoas. E isso pode se dar ouvindo uma música, lendo um livro, fazendo uma viagem, indo para lugares que você nunca foi, fazendo uma coisa nova pela primeira vez, indo para a natureza, enfim, saindo um pouco da sua zona de conforto. Aquilo vai fazer você sentir coisas diferentes. Até um fato curioso, bastante tempo atrás, na verdade, eu fiz um projeto de 1 mês, fazendo várias coisas que eu não fazia para que o meu corpo mudasse e sentisse outras sensações, tivesse outros sentimentos, para que eu melhorasse a minha fotografia. Justamente isso. Eu também no começo da minha carreira buscava formas de melhorar o meu olhar, melhorar a minha fotografia, mas eu sempre fui longe da técnica e fui fazendo essas coisas meio malucas assim. Então eu fiquei por 1 mês tomando, acho que não foi 1 mês, mas deu quase isso, eu tomando banho gelado, eu acordava às 5 da manhã, eu fazia coisas que eu nunca tinha feito e, enfim, fui fazendo várias coisas
coisas diferentes para o meu corpo sentir outras sensações. Tipo, como é entrar num banho gelado? O que meu corpo vai sentir? O que minha mente vai calcular depois daquilo? O que eu vou pensar depois daquilo? E a mesma coisa serve para tudo. Então você vai ler um livro que você nunca leu, que você nunca imaginava ler, pesquisar sobre um assunto que você não imaginava, e isso vai ter ligação direta na sua fotografia. Porque como artistas, como criativos, tudo aquilo que a gente cria parte das nossas vivências, parte de tudo aquilo que você vive e sente, e você carrega tudo aquilo no seu trabalho. É difícil, eu já falei aqui, mas é difícil a gente mensurar exatamente, como que uma viagem eu consegui aplicar nessa foto, por exemplo. Eu não consigo te dizer exatamente. Às vezes tem um pontinho ali ou outro de referência, mas não tem como eu te explicar. Eu só consigo te dizer que em todas as fotos que eu fiz, depois de grandes viagens que eu fiz, o meu trabalho evoluiu e a minha entrega evoluiu muito mais, e as minhas fotos melhoraram automaticamente. E não foi porque eu estava num lugar incrível, porque eu estava com o melhor equipamento, não, eu estava com o equipamento que eu uso aqui em casa, igual, a mesma coisa, mas o que mudou não foi nada material, foi tudo na mente, tudo interno, tudo no meu coração, no meu olhar. Então essas são as 3 coisas que eu acredito que, se você começar a caminhar para esse sentido, você vai ter uma melhora na sua entrega, você vai evoluir o seu olhar, vai melhorar a sua fotografia e vai ter um trabalho muito mais profissional, e todo mundo vai começar a perceber isso. O seu posicionamento vai mostrar isso, as suas fotos vão trazer toda essa história, todo esse peso, toda essa densidade da sua vida que você está buscando evoluir sempre, e que não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com números. Isso também tem muito a ver com esse vídeo que está aparecendo aqui na tela agora, que eu acredito que, se você está buscando evoluir o seu trabalho, evoluir a sua técnica e melhorar a sua entrega para os seus clientes, e seja para você mesmo também, eu acho que você vai ter muitos insights nesse vídeo, onde eu mostro uma forma diferente de você aplicar o seu repertório no seu dia a dia, e principalmente com os seus clientes. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!